Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas. Vida Espírita, capítulo 6. 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. 292. Existe ódio entre os espíritos? Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Não. Elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade até que estejam purificados. Se foi o interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Como dois escolares, chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se malquerer. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e algumas vezes vos perseguir, até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Não, pois eles não podem se enganar. Não têm mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a qual se unirá fatalmente um dia? Não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Quer dizer,
segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. 299. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar unindo-se a outros espíritos. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou atrás. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações e de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-los mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente, se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Certo, se um é preguiçoso. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviu durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo.